Alô pessoal, bem-vindos a mais uma aula da Academia da Breaking My Limits e nesta aula vamos estar a falar aqui sobre treino para peitoral, aqui dar-vos aqui um guia completo. Não significa que devam só treinar peitoral, mas a ideia é como é que podem organizar isto ao longo de toda a semana, seja em termos de volume, frequência, intensidade de treino, variação de exercícios nos seus diferentes ângulos e amplitudes, para vocês conseguirem tirar aqui o máximo proveito semanal do vosso treino para o peito e desta forma que ele cresça da melhor forma. Portanto, aqui o objetivo da aula é dar-vos várias bases sobre o peito. Primeiro explicar aqui um bocadinho a anatomia e a biomecânica dele, para ter um pouco de noção de como é que ele trabalha, como é que ele funciona, como é que o podem estimular, os movimentos que daí advêm, exemplos práticos de exercícios para cada movimento, okay? Como é que vocês podem, em diferentes amplitudes, as diferentes máquinas, diferentes materiais que vão ter disponíveis, usarem-nos para estimular e treinar o peitoral. A interferência que este poderá ter com outros músculos, alguma metodologia de treino, e aqui a metodologia acaba por se integrar um bocadinho com os outros dois tópicos. Portanto, o volume inicial ou o volume que vocês devem ter como ponto de base de partida para o vosso treino, os pairs de repetições do mesmo, quantas repetições fazer, frequência de treino do peitoral por semana e, por fim, algumas técnicas de intensidade ou metodologias. Eu gosto mais de chamá-las de gestão de tempo, mas que vocês podem tentar aplicar aqui para a parte do peitoral. Para quem está a ver este vídeo, se já fazem parte da academia, têm vários outros componentes que podem explorar, não só outros vídeos com mais práticos, ou por exemplo, temos vídeos dedicados especificamente a cada técnica de intensidade que são aplicadas geralmente no âmbito do ginásio e podem explorar a partir daí. Caso contrário, tem aqui uma base neste vídeo aberto para toda a gente, mas aconselho-vos a darem uma vista de olhos na academia, têm 7 dias grátis. Não têm nenhum compromisso e podem, por exemplo, dar uma vista de olhos neste tipo de tópicos que eu vos estou a dizer. Começamos então aqui pela anatomia, certo? Não faria muito sentido eu começar-vos a explicar muitas outras coisas sem sabermos toda a anatomia do mesmo, ok? A maior parte de vocês sabe o que é ou onde é que está o peitoral, mas eu vou dividir aqui em 3 porções e é aqui os pontos que eu quero tocar, ok? Temos uma porção mais superior, perto da clavícula, a porção clavicular. Temos por fim aqui a parte média, que vocês veem sinalizada com o 2, que é a parte mais, vamos chamar-lhe external. E por fim temos uma zona inferior, uma porção inferior, que é a condral. Tá bem? Todas elas vão se inserir na goteira bicipital do húmero, que é mais ou menos ali no ponto em que está o número 4. Elas inserem-se todas ali, os pontos de origem é que são diferentes. Consideram-se o mesmo músculo porque a inserção é onde estão a ver, mas nós podemos tentar aqui, vocês vão ver ao longo da aula, pontos em que vocês podem tentar trabalhar um bocadinho mais as diferentes porções relativamente às outras, ou tentar isolar essas porções, está bem? De forma a que elas sejam estimuladas ou de melhor forma, ou sem ter se calhar tanto o trabalho das outras, tá? Portanto, lembrem-se que um ponto importante para que uma porção seja privilegiada em cada movimento é esta estar alinhada com o movimento, está bem? Portanto, quanto mais alinhado esse movimento for, maior essa porção que vai ser trabalhada. Um dos exemplos que nós damos constantemente, ou que eu falo muito com os alunos, são, por exemplo, o trabalho em termos do dorsal, que também tem fibras em diferentes direções, e daí haver remadas verticais, horizontais, e algumas delas virem trazer um maior estímulo para uma maior quantidade de fibras do que outras, também tem a ver com o alinhamento do movimento e da resistência que vocês têm que vencer. Portanto, aqui em termos de movimentos do peitoral, ele enrola-se aqui na zona da grelha costal, também. Isto significa que quando o braço vem atrás do tronco, eu vou aqui mexer um bocadinho a câmera, olhem para aqui para onde eu estou, portanto, não é só o movimento de braço esticado, mas lembrem-se que o braço, anatomicamente, é a zona que está entre o ombro e o cotovelo. Este osso que vocês têm aqui, que nós chamamos de húmero, é que nós vamos designar como braço também, do cotovelo para lá. Nós temos o antebraço e daqui para a frente temos a zona da clavícula, por exemplo aqui mais na zona frontal, este é o osso da clavícula, a zona dos trapézios, o ombro é esta articulação aqui, é entre a articulação do ombro e do cotovelo que nós temos o braço. Portanto, entre estas duas articulações, quando o braço vem atrás, ok, portanto vem atrás aqui, tá? Isto é o que nós designamos que ir o braço atrás do tronco. Portanto, o peitoral é um flexor. O que é que isto significa? Que quando nós trazemos o braço de trás do tronco para a frente, o peitoral está a trabalhar. Está bem? Portanto, quando esta zona se desloca de trás para a frente, ele está a trabalhar. Está bem? Portanto, quando até a goteira bicipital está alinhada com o peitoral. Ele também trabalha muito em trazer o braço
desta posição para uma zona mais central, portanto uma adução do braço, tá bom? E aqui algumas das formas em que vocês podem estimular o peitoral, sim? Para ter aqui uma pequena ideia de como é que isto funciona aqui relativamente aos diferentes movimentos que existem, sim? Portanto, repetindo o que eu estava a dizer anteriormente, além de trazer o braço, portanto, traz para a frente, além de ser um flexor do braço, ele também faz a adução, aproxima o bíceps do centro do peito, tá bem? E vocês podem ver aqui pela imagem, vamos pensar aqui no ponto 4. Se o ponto 4 começasse a deslocar para trás do tronco, estas fibras vão alongar. Se começar a deslocar para a frente do tronco, elas vão encostar. E o mesmo se aplica. Se vocês afastarem o 4 para longe do tronco, as fibras vão alongar. Se o aproximarem, ele vai encostar. Portanto, podem ter aqui uma ideia base de como é que o músculo do peitoral funciona. E há um ponto de partida para vários outros músculos. Portanto, se afasta aqui dos pontos, ele está a alongar. Se aproxima, ele está a encostar. Se rodarmos internamente, portanto, rodar o bíceps para dentro, ele também vai fazer algum desse trabalho em termos de movimentos. Consoante o movimento de adução que fizermos, podemos estar a privilegiar uma ou outra porção. Aproximando a zona do bíceps da clavícula, portanto, aproximando-o aqui, nós vamos estar a trabalhar mais a porção superior, portanto, a porção clavicular. Se for mais à zona central do peito, portanto, não tão cá em cima, viemos mais centrais, mais a zona do peito. E se viemos a aproximar mais as costelas, portanto, do braço se aproximar nesta direção, vamos trazer aqui um bocadinho mais de peitoral inferior, está bem? Um dos exemplos que vocês podem dar é quando vocês fazem ou um crossover ou mesmo uma espécie de pec deck nos cabos, por exemplo, que podem variar a altura, daí a ver de cima para baixo, central ou de baixo para cima, também tentar enfatizar as diferentes porções do peito. O peitoral trabalha especificamente em dois tipos de exercícios. Nós temos uma variedade depois dentro destes grupos. Os dois grupos mais comuns são as presses, portanto há uma flexão e ou adução do braço. E por fim temos as flies, as aberturas, que são de adução. Quando falamos em termos de presses, temos os spinos, temos as chest presses, temos, obviamente depois consoante a pressão, temos os spinos inclinados, as presses inclinadas, os push-ups, os déficit push-ups. Enquanto falamos aqui de flies, temos as aberturas, as pec decks, os crossovers, as aberturas com halteres ou com cabos. São formas de estimular a zona do peito. Tá? Consoante depois, como estava a dizer, a subdivisão destas categorias. Quando estamos em movimentos inclinados, assim, mais de extensão, vamos dar ênfase à porção superior do peito. Mais planos e horizontais à zona medial, se bem que trabalham sempre aqui bem as três. E declinados, se bem que há aqui algum conflito na literatura com tendência a dizer que muitos dos movimentos nós já fazemos num plano horizontal, já vem trabalhar a porção também inferior do peito. Mas movimentos que, por exemplo, num crossover de cima para baixo, podemos estar aqui a dar um pouco mais de ênfase à porção condral aqui do peitoral, portanto a porção inferior. Um ponto importante que temos aqui é que muitos dos movimentos e dos que eu falei aqui vão ter algum conflito com outros músculos, ou seja, se nós tivermos a trabalhar estes músculos antes ou também num grande volume no bloco ou na semana, eles podem ter algum impacto na execução de certos movimentos. Em termos das flies, tem algum, mas especialmente nas presses, vai haver aqui um grande impacto, está bem? Um dos que nós estamos aqui a falar é o deltoide anterior. Ele tem uma origem e uma extensão muito similar à do peitoral, também, especialmente quando falamos aqui da porção clavicular, a porção aqui superior do peito, sendo que então que treinos de ombros, portanto, fazerem presses verticais, portanto, um shoulder press, um Arnold press, fazem aqui também movimentos muito de como os auto raises, eles vão causar alguma fadiga ao ombro, tá bem? E que poderá ter um impacto diretamente ao nível de treino do peitoral. Outro músculo que poderá ter, se calhar não tanto, e eu falo também aqui um bocadinho por experiência própria, e em atletas mais intermédios ou avançados, mas mesmo nesses poderá ter algum impacto, é ao nível do tríceps, tá bem? Ele está especialmente relacionado com a extensão do cotovelo, e se vocês pensarem no supino, vai haver aqui uma extensão do cotovelo, e vocês vão senti-lo a trabalhar. Se calhar não tanto como um ombro, mas ele vai estar aqui a trabalhar e à medida que vocês vão avançando, que é uma coisa engraçada à medida que vocês se tornam atletas mais avançados, é que vocês sentem que para o mesmo movimento vocês conseguem ir buscar melhor o músculo-alvo que querem trabalhar, enquanto se calhar quando são iniciados, mesmo já tendo uma técnica interessante em cada movimento, muitas vezes vocês estão a mover a resistência mais do que estarem a mover a resistência
tentando usar o máximo possível o músculo-alvo. Estes músculos-alvos, ao que trabalham em combinação, seja como sinergistas, seja como secundários nos movimentos, podem ter algum impacto. E é o que acontece aqui ao nível do deltoide anterior. Se ele estiver fatigado, por exemplo, fazer aqui um supino, ele poderá ter algum impacto. Eu posso vir a parar, não porque o meu músculo-alvo, que era o peito, ficou muito perto da falha, mas sim porque o deltoide começou a falhar. Portanto, atenção aqui um bocadinho à distribuição do volume que vocês dão do ombro, o quão é que vocês têm impacto desse treino para os seguintes, quando estamos aqui à procura de estimular bem os músculos do peitoral. Tá? Pegando então aqui na metodologia de treino, demos aqui um pequeno toque sobre os movimentos, sobre como é que é a anatomia do músculo do peitoral, também, especialmente do grande peitoral. Vamos tocar aqui então nos pontos-chave, que é a metodologia de treino. Quando falamos aqui de metodologia de treino, estamos a falar das variáveis de hipertrofia que temos que ter em consideração, e isto vai variar consoante o volume que nós vamos dar. Atenção que isto são guidelines gerais. Há pessoas com precisar de menos, há pessoas com precisar de um maior volume para ter um melhor estímulo de treino. E aconselho-vos aqui a ver até... nós já temos algumas aulas na academia sobre volumes altos, variação entre volumes altos e baixos. E o que é que a literatura diz a esse ponto? Ou seja, quando a investigação, quando se investigou a este nível, treinos com maior ou menor volume, o que é que a literatura mostrou como tendência e o que é que eles falam sobre, por exemplo, os outliers, portanto, pessoas que saem dessa tendência e os cuidados a termos. Verifiquem essas aulas, elas estão disponíveis na academia, como esta vai ficar. A maioria dos exercícios convencionais de peitoral desafiam-se então num grande comprimento, está bem? E com grandes cargas em alongamento ou preferencialmente em grande alongamento. Portanto, preocupem sempre aqui em fazerem bons movimentos. Vou mexer aqui mais um bocadinho na câmara. Portanto, se eu estiver aqui a fazer um supino, eu quero levar o braço mais atrás possível, permitir um maior alongamento da zona do peitoral e quando empurro, vou-te imaginar que quer esmagar o peito, estimulando ao máximo. Tá bem? Evitem serem pessoas que a barra deixa meio caminho e volta a subir. Não, eu quero mesmo que a barra toque no peito ou que os halteres vão para lá da linha do peito, estimulando ao máximo possível esta pressão em alongamento antes de fazer aqui a fase concêntrica. Tá bem? Portanto, e o volume aqui poderá ter algum impacto, sendo que se calhar em amplitudes que vocês não estão habituados a trabalhar, se calhar volumes mais baixos vão-vos continuar a trazer algum efeito. Tá bem? Atenção aqui, que são interessantes. Caso já façam movimentos muito encostados, por vezes parece que conseguem com séries superiores, mas a evidência tem demonstrado, e acredito que já temos aqui um bom nível para dizer, que trabalho em amplitudes totais, ou pelo menos com grandes em posições muito alongadas, vêm trazer um estímulo maior do que em posições mais encostadas. Regra geral, um volume de manutenção, se fizerem 4 a 6 séries por semana que estimulam o peitoral, já vou dar exemplos aqui de exercícios mais à frente, já vão ter um volume para manterem o que têm atualmente. Se quiserem um mínimo de crescimento ali de 6 a 8, 6 a 10, já começam a ter aqui algum volume mínimo para manter algum crescimento. Para algumas pessoas, 6 a 8 ainda aproxima-se muito do volume de manutenção. E aqui, portanto, será interessante se calhar trabalharem acima das 8. E eu prefiro um volume máximo recuperável. Isto pode ser em microciclos ou mesociclos mais de choque, mesociclos mais pequenos, um microciclo muito intenso, em que fazemos 20 a 25 séries por semana. Estamos a falar de um volume imenso de treinos, já com treinos mais longos ou com maior frequência, sendo que isto é distribuído em 2, 3 treinos por semana, não é tudo não é estas séries todas num treino. O que acontece é que nós estamos a dar então, um estímulo máximo que o nosso corpo tem capacidade para se adaptar, mas também lhe estamos a dar uma enorme quantidade de fadiga, e isto fazendo de forma frequente, o nosso corpo pode não começar a conseguir recuperar o suficiente e vai ter impacto nos treinos seguintes. Uma recomendação geral para começarem, especialmente como atletas iniciados ou intermédios, avançados, se vocês realmente estão esforçados no treino, começam a ter alguma ideia de quanto é necessário para vocês, mas 6 a 12 séries diretas por semana, e eu aqui digo em que o peito é o principal a ser trabalhado, push-ups, crossovers, supinos, vem então trazer aqui se calhar um estímulo já interessante, acima do mínimo efetivo para crescer, mas também um bocadinho longe do máximo recuperável, será interessante. Eu, com atletas intermédios, e falo por experiência, e há casos e casos, atenção, isto não é tudo ou nada ou que funciona para todos, acabo por trabalhar se calhar aqui mais na onda dos 10, 12 para terem aqui uma evolução interessante ao nível de crescimento muscular. Frequência de treino. Quantas vezes é que nós devemos treinar ao longo da semana?
Existem vários artigos, inclusive eles comparam membros superiores com inferiores. Mas a ideia é que vocês comecem a treinar quando passa a fase de adaptação relativamente ao treino anterior, ou a última vez que treinaram com o grupo muscular, e quando estiveres recuperado. Isto significa que normalmente vocês podem voltar a treinar o mesmo músculo passado 48 a 72 horas após o treino anterior. Portanto, se eu treinar a segunda às 10 horas, provavelmente quarta-feira mais ou menos às 10 ou quinta-feira às 10 já terei recuperado de preferência para voltar a fazer este treino. Uma forma de recomendação geral. Temos literatura aqui neste ponto. Treinar 2 a 3 vezes por semana parece ser mais interessante do que uma. Ainda não temos informação suficiente para dizer que 2 é melhor que 3, mas temos já uma boa base a demonstrar que distribuir o volume semanal por mais que um treino parece ser vantajoso. Faz algum sentido, está bem? Porque eu se calhar vou ter um impacto nos últimos exercícios, nas últimas séries daquele treino. Não vou conseguir estar a mover tanta carga no total. E que se calhar descansar, fazendo o mesmo número de séries passado 2 ou 3 dias, vou conseguir mover aquela carga mais vezes ou em maiores quantidades. Saiu aqui um artigo recentemente, Man Alsman foi um dos que falou deles, salvo erro, Lane Norton também falou um bocadinho dele na sua página no Instagram. Tem lá como referência esse estudo, em que eles comparam, salvo erro, 2, 3 e 4 vezes um treino, até acho que é de peitoral, por semana, portanto o volume foi distribuído entre 2, 3 e 4 treinos, mas era igual, vamos imaginar que eram 12 séries. Num deles eles fizeram 2 treinos de 6 séries cada uma, no outro eles fizeram 3 treinos de 4 séries cada uma, e no outro fizeram 4 treinos de 3 séries cada uma. O resultado desse artigo foi que não houve diferença significativa quando o volume é igualizado, ou seja, eu distribuir por 2, 3 ou 4 vezes parece ser semelhante como regra geral. Portanto, mais que uma, 2 ou 3 vai depender da pessoa, tempo que tem para treinar ou também um bocadinho às vezes de preferência de como é que prefere distribuir isto, está bem? Portanto, só para ter um bocadinho de ideia, mas a ideia é que se caso fazem 2 treinos por semana, andarem ali nas 6, 7, 8 séries por treino, especialmente já forem atletas pelo menos intermédios, se andarem aqui em 3 treinos por semana, andarem aqui entre das 4 e as 6 séries por treino, está bom? Se calhar, pronto. A sobreposição do treino de ombros e de tríceps é importante terem atenção porque ele pode dificultar a vossa recuperação ou a quantidade de volume que vocês vão conseguir trabalhar para o peitoral. Sabem? Porque são 2 músculos que estão relacionados com muitos dos movimentos que vocês também fazem quando falamos aqui do treino ao nível do peitoral. Eu dei assim um exemplo do supino no início da aula, e quando digo supino pode ser um press inclinado, uma chest press, também vai ter esse impacto. Intensidade de treino. Isto muda um bocadinho aqui. Eu gosto de mostrar a intensidade de treino com uma proximidade à falha, mas óbvio que isto depois vai variar consoante o nível de exercícios. Tendencialmente, exercícios mais compostos, os spinos livres, as chest presses. Aqui os spinos com halter também eu faço muito. Eu ando aqui normalmente, não tanto aqui nas 5, 10, mas tendencialmente eu trabalho das 6 às 10, 15 repetições. Dependendo do bloco em que quer trabalhar, ok? Tem alguns blocos que dão mais repetições e menos carga, mas sim, acho que é um ponto de partida para quem quer começar a andar ali nas 5, 6 a 10 repetições para exercícios mais compostos. Alguns exercícios compostos ou isolados, mas por exemplo feitos em máquina, que não exigem às vezes tanta concentração como uma barra, por exemplo, exige uma menor capacidade técnica. Podemos aqui explorar repetições um bocadinho mais altas, 10, 15, 20 em alguns cenários. Se eu quero fazer realmente blocos com muitas repetições, tendencialmente, ou exercícios, por exemplo, os push-ups, se eu não quero usar peso às costas, terei que fazer mais repetições. Ou exercícios isolados como os flies ou os crossovers, poderão ser aqui uma forma de porem este número de repetições mais alto, reduzindo em termos de carga. Tá bem? O peito dá o benefício de trabalhar exercícios nas várias rep range. Eu mesmo nestes diferentes exercícios que dei como guidelines, posso trabalhá-los nos diferentes aspectos de repetições. E posso variar consoante o meu objetivo. Movimentos principais com mais carga e os acessórios mais leve. É uma das metodologias que eu mais uso com os meus alunos. E gosto de usar, portanto, os spins, as chest presses, as presses no geral, movimentos que exigem mais com a articulação a mexer. Eu raramente passo das 12, 15 repetições em alguns cenários, mas normalmente ando muito nas 8 a 12, 6 a 10, 10 a 12.
enquanto que se calhar movimentos mais isolados já procuro trabalhar mais ali nas 15, 20 repetições, como um tríceps push down, uma pec deck, relativamente então às barras ou movimentos que exigem mais com a articulação a mexer. E eu posso fazer este tipo de forma de distribuição de espectro de repetições, ou de semana para semana, ou de bloco para bloco. Posso ter blocos em que faço menos carga e mais repetições, e posso ter blocos que me aproximar mais em termos de um trabalho de força e fazer menos repetições e mais carga, ou posso fazê-lo dentro do mesmo bloco. Como eu disse, por exemplo, começar nos principais movimentos ou nos movimentos iniciais, que é dar maior foco, com cargas mais pesadas, procurar amplitudes elevadas e fazer menos repetições. E depois nos movimentos acessórios, que já há uma fadiga ou que já quer isolar especificamente só o músculo, trabalhar em repetições mais elevadas e reduzir um bocadinho a carga. Tá bom? Isto aqui são formas que podem trabalhar, e nós falamos disto numa das últimas masterclasses que eu e o Francisco fizemos, em que falámos sobre a periodização de treino e como é que vocês podiam variar aqui os blocos ou fazer uma periodização mais linear ou não linear, mais no sentido de organizarmos o treino e trabalharmos nas diferentes rep ranges, nos diferentes aspectos de repetições, mais do que dizer que um é melhor que o outro. Pronto, ponto aqui então, dificuldade em treinar ou sentir o peitoral. Execução e amplitude, pequenas sugestões. Pessoal, procurem realmente trabalhar em amplitudes elevadas também. Não ultrapassar ou pelo menos chegar à linha média do peito. Quando falo aqui disto no spin, basicamente com barra bater no peito. Na chest press e com os halteres, as que são possíveis, passar a linha do peito e sentirem bem que este músculo está a alongar. Para quem gosta de flexões, as flexões em déficit, ou seja, com algo de altura que permita passar a linha do peitoral, será aqui interessante. E aqui é a tal história de, pegando aqui um bocadinho que está na sugestão 3, imaginem que quando querem subir nas flexões ou quando querem empurrar a barra para cima no spin, não tentem só vencer resistência, mas tentem realmente imaginar que querem apertar o peito, ok? Eu quero apertar o peito em todo o movimento em que estou a mover a carga, tá? Portanto, sentirem a alongar. Quando a barra desce, quando a resistência ou o peso se aproxima da linha do peitoral. E quando está a afastar-se, eu quero apertar bem o peito, tá bem? Ter essa ideia que está o peito que está a trabalhar. Podem fazer aqui pausas em alongamento. Alguns dos meus alunos não o fazem ou têm dificuldade ao início, mas uma das formas que eu lhes posso dar um bocadinho mais de estímulo, sem obrigatoriamente subir as cargas ou as repetições, é isto mesmo. Procurar maior amplitude e sim fazer uma pequena pausa. Ou seja, em vez de fazer aqui uma chest press e voltar a empurrar, ou um supino, eu vir pequena pausa aqui em baixo, paro 2 segundos, só para eu ir na posição bem alongado, sem relaxar, mantive alguma tensão e daqui vem, apostei bem, 2 segundos, vem, alongou bem, parou 2 segundos e voltou a mover a resistência, tá bem? Outra das formas que podem aqui tentar estimular um bocadinho mais é ser mais lento, e quem já o experimentou sente bem, que, por exemplo, se eu fizer um movimento 2, pode custar ao final umas repetições, mas se eu fizer 2, 3, 4 e ainda meter uma pausa ali de 1 segundo em baixo, muito provavelmente para aquela carga vou fazer menos repetições, tá bem? E por fim aqui a intenção de juntar os bíceps em alguns movimentos de empurrar, e também o podem fazer não só, por exemplo, nos crossovers, eu quero apertar aqui, quero cruzar os braços, quero aproximar o bíceps um do outro, mas também mesmo nos spins ou nos halteres eu quero aproximar ao centro, ok? Mesmo que, por exemplo, com a barra não consiga, porque estou a agarrá-la, a ideia que estou a pensar é essa mesmo, ok? Focar-me nesse movimento de apostar o peito. Exemplo prático como vocês podem distribuir o treino. Se vocês veem as nossas aulas práticas, sabem que isto é altamente variável, isto são simplesmente ideias. Se eu quiser buscar, por exemplo, uma pressão superior mais, posso estimular da forma como tem no treino 1, está bem? Um press inclinado, com halteres ou com barra, com pausa lá na zona alongada. A seguir, ir buscar um movimento aqui de um crossover. Aqui posso procurar mais uma vez consoante, se quer mais horizontal, se quer de cima para baixo, baixo para cima, procurar as diferentes porções do peito, quer trabalhar mais, provocar aqui também este trabalho, ok? Aqui poderia ser um plano, trabalhar, portanto, bem aqui, um bocadinho mais de repetições, ligeiramente menos carga no crossover e terminar, por exemplo, com uma chest press, 2, 3 repetições, 8 a 12 repetições, portanto, já aqui com uma carga nos 75, 80% do meu máximo, e estimular também bem o peito com uma boa amplitude. Óbvio que depois também posso inverter isto. Um ponto importante aqui, até no treino 2 como no treino 1,
o foco que eu tenho vem em primeiro lugar. Portanto, se o meu foco é trabalhar bem um inclinado naquele treino, naquela semana, eu vou buscar primeiro um chest press inclinado, um spin inclinado, um bench press inclinado com halteres. Se não é tanto, se é mais um trabalho, por exemplo, na horizontal, com um trabalho mais clássico, se calhar vou buscar um spin plano. Está bem? E isto depois posso ir variando consoante o meu objetivo, consoante a porção do peitoral que sinto que quer desenvolver mais ou que tenho tido mais dificuldade, e jogar aqui um bocadinho com isto, está bem? Por exemplo, o treino 2 já vos dá uma aproximação a um treino de força na primeira, e a seguir mais por hipertrofia, vindo nas 10, 20 repetições, 10 a 15 repetições, mantendo aqui um bom estímulo e intensidade. Quando digo aqui intensidade, é não só a carga para estas repetições, que sinto que me aproximo 2, 3, uma repetição da falha ou mesmo a falha, consoante o momento do bloco no peitoral, que sinto bem a alongar com amplitudes altas e que na fase concêntrica senti bem o peito a apertar. Está bem? E posso aqui então brincar com essa parte das repetições. Ok, quer fazer, como eu vos estava a dizer, o movimento principal que eu tenho com um bocadinho menos repetições e mais carga, e os outros mais isolados ou mais simples com mais repetições e menos carga, posso fazer, ou posso mais ou menos equalizar ao longo do bloco. O que eu quero é uma boa proximidade à falha, uma boa intenção em mover a carga usando os músculos-alvo que eu tenho. No caso desta aula é o do peitoral. Boa amplitude, boa sensação tanto de alongamento como de contração muscular em todos os exercícios, permitindo aqui então saber, ok, estou numa intensidade alta, perto da falha, e trabalhar o músculo-alvo que eu quero. Estes treinos não precisam de ser separados. Se tiverem de 5, 6 treinos por semana, podem separar mais o treino só mais dedicado ao peito. Para pessoas que vão 3 a 4 vezes por semana, se calhar será mais interessante combinar-o com outro grupo muscular, seja costas, seja perna, seja ombro, de forma a não fazerem só este número de exercícios e conjugarem com os restantes grupos musculares que vocês querem treinar. Pessoal, temos aqui ao nível de questões, sendo que esta aula é gravada, podem colocar através diretamente do Instagram, ou podem colocar aqui nos comentários do YouTube. Nós viremos cá então responder, não só no YouTube, mas também através do Instagram, às vossas questões, não só para que outras pessoas que tenham essa dúvida também o possam saber, mas também porque nós queremos que vocês estejam abertos a colocar questões a nós e que nos permite não só às vezes ter ideia para produzir um conteúdo específico para vocês, mas também saber para onde ou como é que devemos orientar as aulas que nós temos para vocês na academia, no curso ou mesmo as masterclasses abertas para todos, tá bom? Pessoal, forte abraço, boa semana, bom fim de semana, vou terão a ver este vídeo na quinta-feira. Ficamos à espera das vossas questões, espero que tenhamos ajudado aqui a otimizarem o vosso treino peitoral e a perceber um bocadinho como é que este músculo funciona. Forte abraço e bons estudos, bons treinos.